Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você que nos acompanha, que não simplesmente assiste ou acompanha o Vejam Só, mas interage com o programa e aí transforma o lugar onde você nos acompanha, nos assiste, numa extensão do nosso debate, sempre dando as suas observações, a sua visão, a sua perspectiva dos temas que são abordados aqui e lembrando sempre que a nossa ideia não é só oferecer uma resposta pronta e definitiva, mas é despertar em você o interesse pelo estudo, que a partir da reflexão, da provocação colocada no programa, você aí na sua casa se aprofunde na temática que foi abordada. Leia nas Escrituras Sagradas, nos livros de apoio da teologia, busque outras fontes e, a partir disso, você consiga, obviamente, formar o seu conhecimento. Esse é o nosso objetivo aqui, que o nosso público se interesse e cresça no conhecimento e, obviamente, sempre no conhecimento pautado pelas Escrituras Sagradas. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa. Quero, antes de apresentar os meus convidados, colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar, é mais uma plataforma para a gente poder interagir, @Zeca_Pereira. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, recebo lá sugestão de tema, de entrevistados, a gente pode conversar, muita dúvida. É uma plataforma que a gente pode utilizar também para falar um pouquinho sobre esse tema que nos aproxima, né? Que é o gosto pelo estudo da teologia, das Escrituras Sagradas. Então chega por lá, estou esperando a sua mensagem, tá bom? E, obviamente, de vez em quando sempre tem alguma foto, alguma postagem sobre os bastidores do programa, tá bom? Estou esperando a sua mensagem por lá. Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos colocar o tema aí do nosso debate, que é, obviamente, uma questão que envolve o estudo da teologia, das Escrituras Sagradas, o ensinamento das Escrituras Sagradas, mas é uma questão muito prática. E, principalmente, a gente entender como é que tem sido essa transposição da orientação bíblica para a nossa prática de vida. Vamos tentar entender como é que isso tem funcionado, fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender demais. E quem vai nos ajudar nessa busca, né, nesse caminho aí do aprendizado, é o bispo Ivo Mariano, ele que é ministro da COGIC 3, Resgate para a Vida. Bispo Ivo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Irmão Zeca, eu que agradeço primeiramente. Boa noite. Estou muito feliz em poder fazer parte, voltar depois de algum tempo ao programa Vejam Só. Eu quero deixar aqui minha alegria, minha gratidão. É um tema que gratifica e muito importante. Deixo aqui para os irmãos também da Igreja de Deus em Cristo no Brasil, meu abraço, minha paz. Amém. Que Deus abençoe e, em suma, todos os cristãos evangélicos, todos os que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão Zé. Imagina, a alegria é nossa em recebê-lo, meu irmão, em aceitar o nosso convite, reservar um espacinho para estar aqui para a gente poder conversar e aprender. Mas antes da gente entrar no debate, Bispo, eu vou pedir as informações da igreja para a gente, por favor. Okay. Passar para quem nos assiste o endereço da igreja e, assim, os dias e horários das principais atividades. Eu sei que tem muita atividade por lá, mas das principais para quem nos assiste, por favor. A nossa igreja, a Igreja de Deus em Cristo, nós temos a sede aqui na Vila Matilde, na rua Manuel João Pereira, número 220. E nossos cultos, eles são aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, aos domingos à noite, a partir das 18 horas, às 6 horas da tarde, como se diz. E na semana, a quarta-feira, às 20 horas da noite. Somos uma igreja pentecostal, oriunda do movimento da Rua Azusa, 1906, e estamos lá com muita alegria e satisfação para receber a você, meu irmão, a todos aqueles que carentemente, humildemente, piedosamente desejarem servir e adorar a Deus conosco. Amém. Nós vamos deixar durante a exibição do programa os contatos que o Bispo Ivo disponibilizou também. Obrigado. Eles vão estar aí à sua disposição. E, além disso, nós vamos deixá-los fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se durante o programa não anotou, perdeu, pode ficar tranquilo. Chega lá no @programa Vejam Só que você localiza também todas essas indicações e informações. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu aqui agradeço, irmão. Muito bacana. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nesta oportunidade, que é sempre uma pegadinha que a produção faz com o apresentador, o reverendo Christopher Iô. Eu tenho certeza que eu errei, mas eu confesso que eu me esforço, reverendo Cristo. Seja bem-vindo, uma ótima noite, meu irmão.
Boa noite, Zeca. Sempre é um grande prazer de eu voltar aqui no estúdio, falar com você, falar com também os outros pastores ilustres para o assunto bíblico. A alegria é nossa em recebê-lo, meu irmão. É sempre um aprendizado e um momento de reflexão quando a gente recebe o irmão, por isso a gente agradece demais. Bom, para a gente começar, reverendo, vou pedir as informações também da igreja para a gente, por favor. Sim, a nossa igreja fica aqui no Bom Retiro mesmo, no centro de São Paulo. O nome da igreja, por isso, é a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Bom Retiro. E que fica ali próximo à Avenida Tiradentes, da estação mesmo de metrô de Tiradentes, fica fácil acesso. Aos domingos nós temos, por enquanto, a reunião como estudo bíblico às 10 da manhã e o culto a partir das 11 da manhã. Quinzenalmente nós temos culto da tarde, por volta da 1h30. Às vezes a gente atrasa, né, tem bastante coisa na igreja, aí começa às 2h, mas o horário mesmo é 1h30 da tarde. E também em maio, né, nós temos o dia de Pentecostes, que cai, se não me engano, quarto domingo, né, de maio. E nós temos também a celebração do dia da Páscoa, dia do Pentecostes e a ceia também. Boa. É que o Pentecostes conta a partir da Páscoa, né? Por isso da confusão e da junção. Esse gafe aqui. Exatamente. Tranquilo, reverendo. Os contatos também do reverendo Christopher, da Igreja Presbiteriana lá no Bom Retiro, vão estar à sua disposição durante o programa e fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá também, tá bom? Bom, hoje aqui no Vejam Só, e eu vou pedir até para a nossa produção já colocar o tema aí na tela, nós vamos procurar responder a seguinte pergunta. Quais elementos devem ser seguidos durante a prestação de um culto ao Senhor? O que o Novo Testamento nos orienta com relação ao momento do culto? Alguns chamam de culto solene, alguns usam, inclusive, a palavra liturgia, né, para que esses elementos sejam expostos e identificados. Mas quais elementos o Novo Testamento coloca que nós devemos seguir? E, obviamente, a partir dessa premissa, nós vamos entender o que é usado dentro das igrejas, o que faz parte da nossa liturgia comum, vamos dizer assim, mas que o Novo Testamento não orienta. Será que não orienta? Não deve ser feito? O fato de não falar abre espaço para fazer? Como é que tudo isso funciona? Inclusive, só para deixar um pitaco aqui, todo mundo sabe, quem acompanha o Vejam Só, que eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Durante muito tempo, a maioria das igrejas deixava os avisos dentro do momento de culto. Mas depois, por um entendimento, encerra-se o culto, depois dá o aviso, porque o aviso não faz parte do culto. Então, só para você ter ideia aí de um dos procedimentos dentro dessa questão da liturgia, nós vamos entender aqui como é que tudo funciona. Vamos começar com a resposta para a nossa pergunta-tema. Bispo Ivo, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Qual a orientação que a Bíblia dá sobre esses elementos e quais são os elementos que devem fazer parte, obrigatoriamente, do nosso culto? Irmão Zeca, em primeiro lugar, eu posso falar em termos de uma liturgia prática pentecostal. Partindo desse princípio bíblico, nós temos algumas noções que são orientadas a partir de Atos 2, quando diz que a igreja se reunia, estavam sempre juntos. Então, o primeiro elemento do próprio culto nessa prática é o objetivo da comunhão. Ter comunhão. Então, estavam sempre juntos no partir do pão, na perseverança da palavra, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Atos 2, né? Capítulo 2, verso 42, coisas assim. Então, esses elementos, que é o elemento da comunhão espiritual no culto, da comunhão fraternal no culto, da comunhão espiritual no culto, para nós são os elementos essenciais resumidos nos termos da adoração, que hoje comumente se traduz como o momento do louvor, o momento da oração, o momento do
da audição ou da pregação da palavra de Deus. Então, comumente são esses 3 elementos que revestem ou que se traduz a ideia do culto na igreja: oração, louvor e palavra. Mas tudo isso embutido no espírito de Atos 2, que é a comunhão dos crentes. Agora, em caráter pentecostal, a coisa começa a transcender um pouquinho mais, porque acredita-se ou acreditamos na manifestação do Espírito Santo. Então, para nós, a predominância do culto é a predominância do Espírito Santo na realização do propósito de Deus. O culto tem o objetivo do culto, que é prestar culto a Deus em primeiro lugar, adorarás ao Senhor teu Deus, e também o objetivo que é o subjetivo de alcançar para si a graça de Deus mediante aquilo que você faz e oferece a Deus no culto de acordo com a sua própria necessidade, o que você quer de Deus. Então, em primeiro lugar, eu tenho a noção de oferecer a Deus a adoração. Em segundo lugar, eu tenho a noção de buscar a Deus para recebimento da graça de Deus. Aquilo que eu preciso de Deus, da edificação minha, da minha vida, da minha fé, da minha esperança, do meu amor em Cristo Jesus. Então, existem esses elementos, que é o elemento do louvor, o elemento da palavra de Deus, da doutrina, e o elemento da comunhão, do partir do pão, né? Se traduz isso, nós traduzimos isso através do ministério da adoração, através do ministério da edificação, aquilo que fazemos para Deus e aquilo que Deus, através da própria igreja, e os irmãos fazem para com os irmãos na igreja. Então, até para a gente entender, Bispo, e o irmão defende uma teologia pentecostal, essa lista bíblica, ou esses elementos que a Bíblia coloca, o meu irmão já apontou aqui, comunhão, que são os que eu tinha separado, inclusive, comunhão, a leitura, oração e adoração, né, / louvor, eles não são exaustivos. Eles são alguns pontos que têm que fazer parte, mas existe a possibilidade de outros elementos de fazerem parte do culto a partir de uma ação do Espírito Santo que não é fechada, né? João diz que o vento sopra, né, e tudo mais. Exatamente. Existe o essencial. Que não pode faltar. Que não pode faltar. Qual é o objetivo do culto? Agradar a Deus. E esse agradar a Deus tem, em primeiro lugar, a própria pessoa de Deus. Em segundo lugar, alcançar a graça. Através dos meios da própria graça. Sim. Através dos meios da própria graça, que é louvar. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Boa. É legal, depois eu vou fazer esse questionamento, eu quero ouvir o reverendo Christopher agora também, mas isso daí parece uma questão nova, porque no Antigo Testamento a lista era exaustiva, o povo judeu não podia colocar nada a mais, era o que tinha. Era a regra. Era o que tinha. Nós vamos entender como é que funciona isso no Novo, daqui a pouco a gente volta. Calma. Vamos lá, reverendo Christopher, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Quais são os elementos que devem fazer parte do culto e que tipo de orientação que a Bíblia nos dá sobre essa temática, por favor? Bom, em grande parte, na visão, vamos dizer assim, uma macrovisão, é claro que o que o bispo Ivo falou está em concordância plena, vamos dizer assim, com o que estou para falar. Agora ele vai usar o mas. Vai, pode ir. Não, eu vou usar inclusive. Inclusive, então tá bom. Inclusive, por enquanto, né? Inclusive, em Atos 2, a passagem que o bispo citou, tem todos os 5 elementos do culto essenciais que se repetem mais para frente no próprio livro de Atos dos Apóstolos mesmo, no capítulo 4, né, a partir do versículo 32 em diante. Então, já tem aqui a preservação da doutrina dos apóstolos, pregação. Comunhão no partir do pão, sacramento, orações. Tem aqui, em cada um havia temor, todos que criam, estavam todos juntos, vendiam as suas propriedades distribuindo para os necessitados, oferta. E louvando a Deus e contando com a simpatia do todo o povo. Então, louvor. Então, aqui já se identificam os 5 elementos do culto que, como eu falei, se repete em Atos 4,
que fala do testemunho com o grande poder dos apóstolos e que eles, toda a igreja em toda a igreja havia abundante graça. Ou seja, então, através desses elementos do culto, o objetivo era, como o bispo falou, o objetivo é exaltar a Deus e de Deus obter a graça a partir do testemunho, a partir da ministração dos sacramentos, a partir da oração e também do louvor e também da oferta. E tanto é que a questão da oferta, eu vou falar um pouco mais para frente, se der oportunidade. A questão da oferta, em Filipenses, o apóstolo Paulo chama de ato de amor. Oferta, sacrifício agradável, aroma agradável a Deus. E a palavra que o apóstolo Paulo usa é justamente liturgia, para enfatizar que a oferta faz parte obrigatória, né, do culto. Sim. É uma lista exaustiva ou cabe nessa lista esta abertura? E aí, meus irmãos, óbvio que a figura da teologia pentecostal entra muito forte, porque tem, de verdade, alguns outros elementos, mas as igrejas tradicionais também, hoje, tem muitos elementos que não fazem parte dessa lista aí, inclusive durante os seus cultos. Eu citei, por exemplo, aqui os avisos, né, como uma questão bem simples, mas outras questões que aparecem também. E aí, reverendo Christopher, como é que o irmão responde essa questão? Então, aí já entra a questão principiológica, não mais os elementos do culto. Os elementos do culto já são esses 5 mesmo, que acho que eu e o bispo Ivo estamos em pleno acordo. Mas em relação à lista desses 5 elementos serem, vamos dizer assim, fechadas e não abertas para outras coisas, aí eu acho que talvez a teologia reformada divirja com as demais teologias das outras igrejas, por exemplo, com a luterana, com a anglicana, né? Que nós, reformados, cremos que a partir dos 10... A partir do 1º ao 4º mandamento, nós acreditamos que aqui também tem o princípio para o culto, que é justamente o princípio regulador do culto. O princípio regulador veda qualquer práticas ou elementos que sejam estranhos à Bíblia no momento do culto. Pode fazer coisas antes do culto? Pode. Pode fazer depois do culto? Pode. Mas fora desses 5 elementos, refrisando em Atos 2 e Atos 4 e também em epístolas paulinas, eu acho muito difícil que coloque elementos adicionais, vamos dizer assim, no momento do culto, por esse princípio. Muito bom. Depois nós vamos falar daquelas cantatas de Natal também. Como é que funciona? Cantata é cantata. Não é culto. Tá vendo só como eles são espertinhos, Mas nós vamos entender isso daí daqui a pouquinho. Ó, você viu como eles fogem? Eles são danados. Esses teólogos reformados são bons, viu? Cantata é bom e eu gosto. Teatro também. Olha lá. Olha o teatro. Bom, calma. Deixa eu abrir uma oportunidade para você que me assiste participar também. E você viu que parece ser uma discussão besta, mas ela tem uma profundidade porque o texto sagrado coloca algumas orientações. E, de fato, hoje, dentro das nossas igrejas, a maioria das liturgias, você tem elementos que são estranhos ao texto. Pode, não pode, o texto proíbe, não, o texto dá liberdade, nós vamos tentar entender isso daqui. Mas, ó, entra lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e você vai localizar a nossa enquete, vai poder votar e participar do programa de hoje, tá bom? A pergunta que nós colocamos lá é a seguinte: o que é essencial em um culto? Obviamente que essa pergunta parte do pressuposto bíblico, não é aquilo que você acha, tá bom? É aquilo que a Bíblia orienta. Louvor, oração e pregação. Oferta, pregação e teatro. Dança, música e gritarias. Vai lá, escolha uma das opções, tá bom? Vote. E na postagem seguinte você pode justificar, tá bom? Você pode justificar a sua escolha também. Bispo Ivo, eu já tinha colocado para o irmão, antes de pegar a palavra do reverendo Cristo, foi uma pergunta e vou pedir para o irmão, então, explorar um pouquinho desse conceito. Porque a gente parte de um pressuposto de uma continuidade, de uma progressão da revelação bíblica, né? Do Antigo para o Novo Testamento.
No Antigo Testamento, a gente tem uma ordem muito clara de Deus para o povo. Fala, ó, o culto é assim. Tanto que aqueles que acrescentavam elementos ou situações eram condenados à morte. Nós temos alguns episódios nesse sentido. Vamos para o Novo Testamento. E aí, no Novo Testamento, essa lista ela não é fechada e aí não pode colocar mais nada? Ou o irmão vê no texto bíblico alguma possibilidade de abertura? Depende até que texto bíblico a gente pode usar para isso. Como é que o irmão responde esse questionamento? Zeca, eu citei a natureza da nossa fé com base na teologia pentecostal. Uhum. Nós acreditamos que toda predominância do culto deve ser uma predominância de relação espiritual entre o adorador e o Espírito de Deus, com a consciência desses elementos, para o serviço prestado a Deus e para o serviço prestado à igreja, aos irmãos. Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 3, 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Uhum. Essa liberdade do culto, traduzida na subjetividade do crente, do cristão, em oferecer a Deus aquilo que ele tem de melhor para conseguir agradar a Deus, para trazer a Deus o melhor que ele tem para agradá-lo, para louvá-lo e, contrapartida, receber. E também exercitar o seu dom, o seu ministério, no ministério da edificação da igreja, depende, no nosso âmbito, dessa relação entre o crente e o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que tem a única exclusividade, o poder, a capacidade de levar a igreja a um nível verdadeiro de adoração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque qualquer coisa que proceda do homem, puramente do homem, na sua natureza humana, não será pura, não será verdadeira, será cheia das suas ambiguidades, das suas ambivalências e de tudo aquilo que é pertinente ao próprio ser humano. Uhum. Agora, Paulo diz no capítulo 12 de Coríntios, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A não ser pelo Espírito de Deus. Pois essa revelação da plenitude, da verdade de Deus como Espírito, cabe ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo e é o próprio Espírito da igreja como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, a igreja possui o Espírito Santo que a torna agradável a Deus nos seus atos litúrgicos, nos seus atos de adoração. E, sumamente, Paulo regulariza o culto, chamamos de culto pentecostal, no capítulo 11, no capítulo 14, com capítulo 13, colocando a essência desse ato pentecostal, desse culto pentecostal, que é o amor de Deus. Então, capítulo 12, capítulo 13, mostra como é que a igreja deve, quando se ajuntar, deve proceder pentecostalmente, na nossa linguagem, proceder pentecostalmente no seu culto. E ele coloca ali que o principal objetivo é, no culto, nessa realização, a oportunidade que Deus tem, através dos irmãos, através da igreja, de servir como Deus, a própria graça, a própria bênção, a própria vontade de Deus aos irmãos nas revelações espirituais, através dos dons, da diversidade de dons. Sim. E cada um contribua segundo o dom que recebeu de Deus. E Paulo exalta ali especialmente o dom de profetizar. Que, não diríamos que divergimos, mas que compreendemos de forma um tanto diferente a questão de profetizar.
nós acreditamos na questão de profetizar como a pregação da palavra de Deus, mas acreditamos também como a palavra revelada, aquela que o próprio Espírito transmite através de quem possui o dom da profecia. Então, neste quesito, nós entendemos que existe a liberdade, sim, a liberdade de transcender esses elementos sem sair dos elementos. Ou seja, transcender os elementos numa transposição acima daquilo que é o natural das coisas vista humanamente. Então, a pregação da palavra no culto, ela transcende a pregação do pregador na sua natureza própria, na sua homilética, na sua hermenêutica, quando ele, possuído pelo Espírito, transmite uma revelação. Então, ele já transcendeu aquilo, já não é mais o pregador, já é o pregador possuído pelo Espírito, no domínio do Espírito, trazendo uma palavra numa determinada inspiração e revelação, pelo Espírito Santo. Boa. Depois nós vamos voltar a esse texto de 1 Coríntios 14, que Paulo traz algumas questões lá que são interessantes, quando o irmão fala dessa liberdade também. Quando vos ajuntar. Paulo parece que tem uns freios aí. Tem uns quesitos. Nós vamos chegar lá. E aí, reverendo Christopher, como é que o irmão vê essa transposição do antigo para o novo, nessa questão do culto? De fato, não pode mesmo colocar outros elementos? Seria uma transgressão mesmo à orientação divina e bíblica? Acreditamos que sim. Eu, particularmente, acredito que sim. Porque o que acontece na Bíblia, assim como você mesmo citou, de progressão revelacional, de entendimento, da iluminação, esclarecimento. Além disso, a Bíblia é frequentemente chamada como a lei de Deus. E a lei tem características assim, né? Se você não revogou, vale. Né? Então, se os 10 mandamentos não estão revogados, então, todos os seus princípios, regulador e dialogador ou dialogal, permanecem até os dias de hoje. Por exemplo, tem coisas que Deus revoga no Novo Testamento. Por exemplo, de comer carnes de porco, de pato, de essas carnes. Sim, algumas restrições, né? Que eram restritas no Velho Testamento, que hoje nós temos no Brasil linguiça calabresa muito gostosa. Nós podemos ter acesso a ela graças ao atos daquela êxtase, daquela visão que Pedro teve, Deus revogando ali, você pode comer tudo quanto que você encontra, se eu não disser nada contrário. Né? Se eu disse que é puro, então não é o homem que vai dizer que é impuro. Em relação a isso, eu concordo plenamente sobre a liberdade cristã. Inclusive, um dos temas que eu vim aqui era sobre a liberdade cristã, que eu exaltei. Isso. Exatamente. Defendi até um pouco, né, mais forte do que alguns, mas realmente eu concordo dessa liberdade onde há o Espírito do Senhor. Mas, 2 Coríntios 3 é o texto que Paulo escreve em relação a legalismo, em relação à prisão à lei, em relação à opressão da lei, de tal forma que não deixa o ser humano ver a Deus com a liberdade. Essa é a liberdade. Liberdade de encontrar a Deus, liberdade de vislumbrar a glória de Deus, a liberdade de adorar a Deus livres e desimpedidos. Uma vez que é perdoado, não tem mais escravidão do pecado, então nós podemos, qualquer um que crê no Senhor e que seja salvo por Ele, pela graça dEle, podemos chegar a Ele livremente, de arbítrio libertado pelo próprio Senhor. Então, sim, para chegar à adoração de forma livre, sim, é isso que Paulo está falando, e é isso também uma regra muito importante para o culto. Agora, em 1 Coríntios 14, quando fala da profecia, que o próprio bispo falou, que pode ser pregação, que pode ser uma revelação. Na própria 1 Coríntios 14, Paulo traz o famoso versículo, não estou encontrando aqui, mas... Deve ser o 33. Deus é o Deus da ordem. Isso, e não é... 33, isso, porque Deus 33, não é Deus de confusão. Porque Deus não é Deus da confusão e da paz. As palavras utilizadas aqui por grego, porque Deus não é Deus de caos, mas Deus de cosmos, né? Ordem.
Não é Deus de caos, não é um Deus caótico. Acontece a revelação, por exemplo, no culto, como pregação, acontece, tomado pelo Espírito. Transcende a pregação dele, além das palavras humanas do pregador, transcende, mas em ordem do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traz a liberdade, livre acesso a ele na adoração, e também traz a ordem. O que para o ser humano é impossível. Nós somos assim, ou é liberdade ou é ordem. Nós enfatizamos a ordem e vira a tirania, né? Acaba com a liberdade que o Espírito Santo trouxe. Então, nós vamos enfatizar a liberdade? Calma, mas aí vai acabar com a ordem. Então, para o ser humano, isso é impossível. O que é impossível para o ser humano, o Espírito Santo traz justamente a liberdade com a ordem, uma liberdade ordenada para o momento do culto. Por isso que Paulo prefere profecia, porque são palavras inteligíveis, né? Do que dom de línguas, por exemplo. Sim. Bispo Ivo, pelo que eu entendi da fala do Cristo, o que ele quer dizer é que o próprio Espírito não ia se contradizer. No sentido de ele mesmo marcou um território, falou, tem que fazer isso, e a liberdade que ele vai dar é dentro dessas marcações. O que o irmão acha disso? Reverendo Christopher, Isso. ele está correto, está certíssimo. Mas o que nós entendemos aí é exatamente a proeminência do Espírito Santo. O que acontece hoje nas anarquias, no caos, e não no cosmos, dos cultos, é um mau entendimento que os crentes possuem no âmbito, falo sempre dentro dessa minha linha mais experiencial, é não entender exatamente que a prerrogativa do culto tem fundamento nos elementos essenciais de Atos 2, os 5 elementos já citados, e que são esses elementos que precisam serem trabalhados e transcedidos na liberdade do Espírito. Então, quando Paulo fala no capítulo 14, ele continua discorrendo sobre essa predominância do Espírito como o Espírito do corpo, que usa os elementos do corpo, como a minha mente, a mente humana, usa os membros do corpo. O nosso corpo está administrado pelo nosso entendimento, inteligência, razão, nossa mente. E a nossa mente, como esse Espírito, o nosso, e o Espírito Santo como a mente de Deus na igreja, é que administra o corpo de Cristo na adoração do próprio Cristo. Porque o próprio Jesus, capítulo 14, 16 de São João, diz que o Espírito Santo viria para glorificá-lo. O Verbo divino, Deus encarnado, é o Deus da adoração da igreja cristã, porque não há como adorar a Deus como no Antigo Testamento, a não ser por Jesus Cristo. Então, nós adoramos a Deus no Novo Testamento através de Jesus Cristo, na glorificação do Cristo. E o Espírito Santo veio fazer isso. Agora, o que a gente enxerga em movimentos pentecostais é a alienação ao Espírito Santo, em que entra o ser humano, em que entra a humanidade, em que entra a vontade humana para prestar o seu próprio culto na sua própria ideia. E o Espírito Santo, separado, não tem acesso a essa realização. Agora, o que Paulo está dizendo é uma igreja dominada, possuída, cheia do Espírito Santo, e na medida em que ela é cheia do Espírito Santo, ela vai prestar esse culto verdadeiro. Ela vai ser canal de bênção. Ela vai ser canal de louvor a Deus. Ela vai ser canal de edificação aos irmãos. Ela vai ser canal de evangelização aos pecadores. Ela vai ser canal do Espírito para glorificar o Cristo. Então, Paulo começa, ninguém pode dizer, ou ninguém pode pregar que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Porque o homem, na sua natureza humana, não tem essa possibilidade. Na sua possibilidade, ele vai fazer reteté. Ele vai inventar, ele vai criar uma série de situações, menos a verdadeira glorificação e o verdadeiro resultado do Espírito, que é edificar, consolar e exortar. O Espírito Santo está no movimento pentecostal, na sua originalidade, para, através da palavra, exortar, consolar e edificar. Fora disso, não existe ação do Espírito Santo
para a glória do nome do Senhor. Faça tudo para a glória de Deus, faça-se tudo para a glória de Jesus Cristo. Então, é exatamente essa... os 10 mandamentos não está aleijado, não está destituído, ele existe plenamente, e nós acreditamos que ele existe plenamente. Exatamente no combo como combo, vamos dizer assim, como combo do amor, né? Os 10 mandamentos estão ali como combo do amor de Deus. Maior de todos os dons e todas as graças, o próprio Espírito de Deus na vida da igreja. Bom, como ambos têm caminhado muito assim nessa mesma linha e nós estamos entendendo aqui... Estou vendo mais o consoante do que mais. Exatamente. Mas quero colocar aqui para vocês, então, e vou pedir o comentário de vocês, para elementos que fazem parte das nossas liturgias hoje e que, pelo que eu entendi, não são parte daquilo que vocês estão defendendo. Então, por exemplo, hoje nas nossas igrejas, a gente encontra muito, e é comum, dança, a gente encontra teatro, muito teatro. Inclusive, a gente estava até falando aqui antes do programa, né, de músicas que não são as chamadas evangélicas, gospel, ou de adoração dentro do nosso culto também. E tantas outras coisas aí, durante eu for lembrando aqui, eu vou colocando também alguns elementos que vão entrando aí dentro das nossas liturgias. E aí, reverendo Christopher, como é que o irmão observa essa questão? Como é que o irmão defende ou é crítico nessa situação do que tem acontecido nas nossas liturgias, Brasil afora? Não só no Brasil, mas sim. Acho que décadas antes já aconteceu nos Estados Unidos, aliás, século atrás nos Estados Unidos e décadas atrás na Coreia, muito antes do Brasil. Na minha infância, eu lembro claramente que quando a gente visitava as igrejas pastoreadas pelos colegas, amigos do meu pai, por exemplo, eu recebia muito impacto. Eu até entrei em choque, às vezes, de ver coisas ali acontecendo que no culto hajam, por exemplo, elementos totalmente fora do que eu aprendi na minha infância mesmo, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Então, por exemplo, a questão do aviso, né, que você bem apontado, na Coreia, o aviso era utilizado, para você ter uma ideia como que era, e até hoje aviso era utilizado como pregão para alistar quem ofertou dízimo de quanto e quem deu oferta de gratidão de quanto de valor. Na hora do aviso, que ficava depois do terceiro ou quarto louvor, depois da apresentação do louvor do coral, acontecia aviso logo antes da pregação, justamente, e justamente nesse momento acontecendo esse tipo de aviso, quem deu oferta do que e quanto que no culto, acho que isso é para... Tudo bem, a intenção até pode ter sido de exortar a ofertar ou elogiar quem ofertou, mesmo na dificuldade, pode ser. Mas antes de acontecer a pregação da palavra de Deus, onde é o momento central, essencial, nuclear ali para o Espírito Santo realmente naquele momento vai despejar a graça através da palavra, transcendendo, como foi falado, as palavras do pregador, vai lá e coloca uma coisa totalmente humana, que é mero anúncio, mera notícia, né? Então, e Atos dos Apóstolos certamente não apoia como elemento do culto. Então, esses maus exemplos que eu tenho visto, eu só dei exemplo de aviso, mas tem muita coisa louca acontecendo na Igreja da Coreia. Quando eu fui servir de 2010 a 2013, muita coisa louca acontecendo. No culto mesmo, né? Dança é de menos. Dança é de menos. Oração de clamor é de menos. Esse aviso sobre quem deu quantos de oferta é de menos. Acontece muita coisa que só quem conviveu sabe quão chocante é, por exemplo, o culto. E Deus, na Epístola aos Hebreus, o autor diz claramente que Deus é o fogo abrasador. Ele não deixa barato qualquer coisa de pecado na nossa vida. É claro que, por um lado, ele é perdoador para todo aquele que chega a ele de coração quebrantado,
confiando na liberdade do Espírito Santo, de perdoá-lo, mas Deus não perdoa aqueles que não querem, por exemplo, ouvir a palavra de Deus, aqueles que não querem obedecer por amor à palavra de Deus. E Deus certamente incinera toda a impureza. Nós temos 2 exemplos, um no Velho e um no Novo, né? Exemplos famosos. No Velho, na hora da adoração, na hora de oração, né? Porque incenso representa a oração, segundo o Apocalipse, né? Então, na hora de dar a oração pública, no sacrifício, ali no culto do Velho Testamento, os 2 primeiros filhos de Arão morreram queimados do próprio fogo estranho que eles trouxeram da fora do altar. E do Novo Testamento, no momento de dar oferta aos pés dos apóstolos, estavam cara a cara com o apóstolo Pedro, por exemplo, o casal Ananias e Safira. Morreram ali, dando oferta. E era pouco dinheiro? Não, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Mas Deus os levou, os fez expirar, justamente porque eles estavam brincando com elementos do culto, ali no Velho Testamento com a oração pública e no Novo Testamento na oferta, né? Então, o fato de... Eu frequentemente falo para o pessoal da nossa igreja e também para os meus amigos, o fato de Deus não punir dessa forma, como puniu no Velho e no Novo Testamento, não quer dizer que Ele não pune hoje. Sim. Ele pune de outras formas e até pode punir da mesma forma, se continuar brincando. Se assim achar necessário, sem dúvida. E aí, Bispo Ivo, como é que o irmão observa tudo isso que tem acontecido aí nas nossas igrejas? A gente, às vezes, pega um pouquinho mais no meio pentecostal, porque, de fato, é o que gera mais polêmica, né? É o que gera mais polêmica nesse sentido, assim, de elementos outros ao culto. Como elementos estranhos, elementos alternativos, extraordinários. Como é que o irmão observa essa questão, por favor? Hoje, quando a gente enxerga os cultos, a gente percebe que existe muitas e várias coisas que parecem serem não coisas pertinentes realmente ao que caracteriza um culto. Existem várias coisas. Mas, partindo de um entendimento teológico que a gente se propõe, pentecostal, Paulo, ele diz uma palavra, e muitas das vezes nós nem pensamos tanto na hermenêutica do original, mas pensamos na hermenêutica do texto apenas. Paulo diz, ele fala que, portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Os 2 objetivos que a gente tem falado e a gente percebe da questão do culto é exatamente o que damos a Deus e o que recebemos de Deus no culto. É o que damos a César, é o que damos a Deus e o que damos a César. O que damos a Deus, o que damos aos homens, o que damos a Deus, o que damos aos irmãos. E a gente parte do princípio que essa ação do culto, essa oferta, essa oferenda para agradar a Deus, que se resume numa invocação, onde a oração, a invocação é a essência do culto. Oração, invocação é a essência do culto. Porque a casa do Senhor será chamada casa de oração, né? Então, tudo que se faz num culto, tenha a forma que tiver, tem esse caráter de invocação, de chamar a presença de Deus, invocar, trazer Deus para o manifesto na espiritualidade da igreja no momento do culto. E nós entendemos que é válido, sim, determinadas apresentações, além daquilo que damos a Deus. Porque dar a Deus eu dou o louvor, dar a Deus eu dou a oração nas suas características pertinentes a Deus, louvor, dar a Deus a oferta. São coisas que eu dou a Deus nesse sentido. Agora, o fundamento disso é com que intenção eu faço, com que sentimento eu levo isso a Deus. Qual é a verdade disso? Qual é a verdade da minha oferta? Qual é a verdade do meu louvor? Qual é a verdade da minha oração? Porque na minha igreja, que é uma igreja extremamente musical, nós dizemos que nós cantamos pregando e pregamos cantando.
A igreja do gospel norte-americana, aquela frenesia, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Lá nós exortamos tremendamente porque você está cantando para alcançar o seu status, postar no Instagram, para você se aparecer, ou realmente é uma oferta, uma essência para Deus. Porque se for uma essência para Deus, é um culto, é um serviço, é um sacramento. Agora, se for para você, é uma carnalidade, é uma profanação do altar, do próprio culto. Deus não vai receber isso. A igreja pode até receber, a igreja pode pular, a igreja pode gritar, porque você canta bonito, você louva a Deus bem, você tem uma boa voz, faz isso, faz aquilo. Então você encanta a igreja. Mas você não vai encantar a Deus, porque a sua intenção, ela está pervertida, ela está corrompida. Agora, quando parte da igreja para o próximo, para o irmão, então eu acho muito válido você colocar as formas necessárias para você comunicar para a igreja a fé, comunicar para a igreja a esperança, comunicar para a igreja o amor de Deus. E você pode sim ter uma peça teatral que você vai comunicar a fé. Você vai transmitir uma mensagem de fé, de esperança, de amor para a igreja, numa linguagem artística. Agora, é necessário também que se tenha a verdadeira intenção por detrás de tudo isso. Levar Deus através disso. Então, Deus pode ir através desses meios, dessas formas, desde que sejam realmente sentimentos verdadeiros. E não sentimentos alterados para glorificar o homem e não glorificarem a Deus. Então, nós pensamos assim. E achamos válidos desde que esteja dentro do critério. Faça-se tudo para a glória de Deus. Bispo, então, nesse sentido, a gente pode relativizar esse aspecto da comunhão que o irmão enfatizou logo no começo. Eu não preciso estar reunido. Eu posso achar outra forma de cultuar. Posso ser online. Online, não. Pode ser sozinho na minha casa, já que a forma não é o importante, mas o coração, esse aspecto da comunhão, que é a reunião, que foi o principal que o irmão colocou como o primeiro, eu vou poder relativizar também. Não. A questão não é essa relativização. A questão é, no momento do culto, o que nós podemos fazer através do culto. Porque nós temos o culto que eu subjetivamente presto a Deus, que é sempre meu, onde quer que eu esteja, como quer que eu esteja. Ele é a minha mente, ele é o meu coração, ele é o meu espírito. Então, eu posso estar numa reunião plena, total, cheia de pessoas, milhares de pessoas, e posso não estar ali. Porque eu posso estar totalmente desligado de tudo aquilo e imerso no meu próprio objetivo. Agora, eu posso estar na minha casa, como posso estar aqui, como estamos aqui, e estar nessa comunhão plena com Deus. Agora, quando nós falamos do culto da igreja, é a reunião da igreja, porque quando nós falamos em igreja, nós falamos em corpo. Nós não falamos em indivíduos, nós falamos em corpo. Nós temos, inclusive, hoje, movimentos dos desigrejados, daqueles que relativizam, que podem se prestar a Deus culto, independente da igreja, não há Mas o termo igreja é realmente a formação do povo de Deus. E se eu não pertencer ao povo de Deus, eu não pertenço à igreja. E se eu não pertencer à igreja, eu não pertenço a Cristo. Se eu não pertenço a Cristo, eu não pertenço ao Espírito. Se eu não pertenço a Deus, porque Deus está em Cristo. E nós, a igreja, está em Cristo. Então tem que ser assim. Não dá para ser diferente. É na comunhão. Independente de onde eu estiver, eu pertenço à igreja. E existe aquele momento em que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, existe um momento em que a igreja se reúne, como diz Atos 2, para a comunhão, para a edificação, porque eu não tenho como fazer determinadas coisas, senão no testemunho da plenitude da reunião, da plenitude, tudo que aconteceu, que foi citado pelo reverendo, aconteceu em meio ao povo de Deus. Estavam juntos. Né? Uhum. Boa. De fato, como o bispo citou, o reverendo Christopher, a forma pode ser indiferente, a gente pode utilizar outras maneiras
a prestação desse culto com a intenção positiva do coração? Antes disso, eu vou ajudar o bispo aqui, do Atos 2:46, né? Quando fala da perseverança na doutrina dos apóstolos, da comunhão, partir do pão, oração, eles, embora desde o começo os cristãos achavam que como Estevão disse na sua defesa em Atos 7, que Deus não fica em lugar edificado por mãos humanas, muito embora disso, o Atos 2:46 e mais para frente também, o livro de Atos deixa muito claro que a comunhão de toda a igreja se dá numa só localidade concentrado, né? Então, online pode ser? Pode ser, mas por causa de uma situação emergencial. Mas isso não substitui o culto público de toda a igreja. Aí estou em pleno acordo com o bispo. Realmente tem que ser assim. É o culto público de todo o povo de Deus que Deus ajuntou ali. Essa junção dos membros que não se separam, né? Que o indivíduo, na sua individualidade, ele tem o seu próprio culto, é verdade. Mas o seu próprio culto não pode estar desconectado do corpo. E especialmente deste momento de reunião, de celebração unida. Ó, quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Espírito Santo não é o espírito de um irmão, ele é o espírito da igreja, ele é o espírito do corpo. A minha pergunta foi no sentido de... Se são elementos que fazem parte, o irmão começou com ele, então, pelo que eu estou entendendo na sua defesa, o elemento essencial e primordial do que não pode faltar é a comunhão. Comunhão. O que vem depois, aí são adendos. Pronto. Então, é aí que eu queria chegar. Exatamente. É isso mesmo, Cristo? Então, a comunhão tem que estar junto. Estando junto, aí pode fazer tudo. Bom, esse espaço seria... Não, tudo guiado pelo Espírito. Desculpa. Entendi, Zé. Comunhão pressupõe, né? Pressuposto, né? Isso, pressuposto que pode fazer tudo guiado pelo Espírito, que é isso que o irmão tem defendido. Então, por exemplo, pode pregar, pode profetizar, pode cantar, pode dançar, pode ter apresentação teatral, pode ter utilização de recursos digitais, filme, vídeo, PowerPoint, pode ter fumaça, pode ter luz. Pode ter. Não é isso? Exato. Nesse sentido, não é? Nesse sentido, totalmente, concordo. Pronto. E agora eu devolvo para o irmão. Pode, Christopher, tudo isso daí, a partir da comunhão, aí depois, guiado pelo Espírito, pode todos esses elementos? Se formos ver, então, desde Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia, a essência do culto não é somente comunhão, mas antes da comunhão é adoração a Deus, mesmo que Ele não me dê nada em troca. Porque Deus é digno, justamente a expressão, Deus é digno de louvor, Deus é digno do culto, Deus é digno de adoração, significa quem é a subjetividade central do culto é Deus. E não é assim, é Deus e também... mais ou menos ali no segundo plano, comunhão da igreja. Não é. O culto, desde Gênesis até Apocalipse, o culto, a pessoa central é a pessoa divina de Deus. Tudo se dirige, como o próprio bispo falou, tudo se dirige para agradar a Deus. Agora, a festividade, comunicação para o público que não é cristão, que o ajude a converter, não é função do culto. Não é papel do culto, não é assim o culto, porque o culto é para Deus e de Deus para nós. Mesmo que não tenha essa segunda parte, Ele para nós devemos dar culto a Ele. Ou seja, então aqui não há comunicação para as pessoas alheias, estranhas ao povo de Deus. Pode o visitante estar na igreja? Pode. Mas ele estaria dando, se ele não é salvo, ele estaria dando culto a Deus? Não, porque ele ainda não é nem parte do povo de Deus. Não tem entendimento, né? Não tem, ele não tem mínimo de discernimento. Para ele até pode abaixar as cabeças, fechar os olhos na hora da oração pública, pode. Ele pode até aprender a música que está sendo cantada no culto, cantar junto, pode, porque são músicas simples, letras relativamente simples. Mas aí... ele estaria louvando, como diz o autor
de Hebreus como sacrifício dos seus lábios? Não, porque ele não é o povo de Deus. Ele está lá. Ele pode se tornar eventualmente povo de Deus? Pode. Ali no momento do culto, Deus pode salvá-lo? Pode. Pode acontecer conversões do culto? E deve acontecer conversões do culto. Porém, é através desses 5 elementos do culto. Nós podemos ver, por exemplo, o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Ali nós não vemos nenhum outro elemento que não sejam esses 5 de Atos dos Apóstolos ou que sejam os elementos prefigurativos do Velho Testamento. O Apocalipse não traz mais nenhum outro elemento nas adorações dos anjos, nas adorações perto do trono, dos 24 tronos dos anciãos, nas demais adorações registradas no livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, o apóstolo João diz, aquele que acrescentar qualquer coisa nesse livro, Deus vai acrescentar a condenação. Aquele que retirar qualquer coisa, Deus vai retirar o nome dele do livro da vida. Não obstante também, o apóstolo Pedro, nas suas epístolas, ele sempre enfatiza, não tente forçar a interpretação da Bíblia. Deixe como é, não entende, deixa no mistério, não tente entender forçadamente. Já teve gente que fizeram isso com epístolas paulinas, ele cita expressamente, acho que na 2 Pedro, né? Epístola paulina, e caíram em desgraça, caíram em maldição de Deus, porque tentaram forçar o entendimento. Então, mas não pode ter na igreja teatro, não pode ter cantata. Eu já disse que eu amo cantatas, eu amo teatros. Eu já fui autor de peças teatrais para serem apresentadas na igreja. Mas quando? Fora do culto. No sábado, antes do culto, depois do culto, na escola dominical. Só para dar uma adenda aqui, infelizmente nós vamos ter que encerrar o bloco, mas um minutinho que eu quero ouvir ambos. Um minutinho só na resposta. É por isso, Christopher, que na IPB não faz apelo? Porque o culto não é para de fora, vamos dizer assim? Pode conter alguma coisa de apelo, mas tem um momento já na pregação, né, no final, que é a aplicação e desafio, já pode ali aplicando, né, a própria aplicação já contém, né, vamos dizer assim, apelativo. A própria aplicação é apelativa. Né? Tem que tirar o apelo do culto pentecostal, Bispo Ivo. Como é que vai fazer? De maneira alguma. De maneira alguma. Mas é um elemento estranho. De maneira alguma. Elemento estranho ao culto. Eu ouvi o reverendo Christopher num detalhe que é curioso, quando ele diz que aquele elemento que está ali na igreja, que não é evangélico, que está ali para ser evangelizado, ele não cultua. Ao contrário disso, eu entendo que a pessoa que está na igreja, que foi conscientemente para a igreja e que adentrou para o ambiente de adoração, existe distinção entre a questão da fé do que já é salvo e da fé daquele que está para ser salvo? Existe, obviamente existe. Mas naquele momento em que esta pessoa adentra para um ambiente de culto, para um ambiente de adoração, e ele é tocado por Deus, ele é tocado pelo Espírito, ele é levado àquela dimensão da espiritualidade, o seu louvor, na medida em que ele canta com a igreja e se envolve com o louvor da igreja, seria para quem? Se é um elemento do culto, o louvor, e esta pessoa que ainda não é crente está louvando com consciência de que está louvando, seria o quê? Esse ato dele. Salmo 100 diz, então, celebrai com júbilo ao Senhor. É isso que eu disse, dos casos em que o cara vem sem consciência de adoração. Sem consciência, é isso que eu estou falando. Aí eu concordo. Eu preciso encerrar o bloco, infelizmente, desculpa. Mas aí dá uma outra polêmica nessa questão. Dúvida, dá uma outra polêmica. Dúvida. Porque, primeiro, nós temos a restrição de Romanos 12, que não deu pra gente falar aqui, mas era um tópico importante, do culto racional. Racional, sem dúvida. Que entendimento que essa pessoa tem do culto. Mas nós falamos de elemento, de momento. Mas né? daí... aí dá diferença entre o salvo e o não salvo. Se ela tem entendimento, ela vai ter que participar da ceia. Quem é que ela vai ter que participar da ceia. Sim, e aí, como é que você vai fazer? Aí já são crenças, né? São interpretações
particularizadas de teologias, de sacramentos, de cultos, de liturgias, que leva essa compreensão ou não para dentro da sua atividade. Depois nós vamos fazer um tema disso. Lá na sua igreja, qualquer um participa da ceia? Não, mas não pessoas não crentes não participam. Porém, quando uma pessoa não crente adentra a igreja e se quiser participar, eu não vou impedi-lo. Da ceia? Da ceia. Eu não vou impedir. Não, tá. Desde que ele tenha consciência daquilo que foi explicado, nós explicamos deliberadamente, ensinamos. Você vai explicar, óbvio. Agora, eu não tenho autoridade. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Não, sim. Nisso como diz, é uma outra polêmica. Nisso eu concordo. Mas em o irmão sabendo... Não, isso nós não fazemos. Então, é isso que eu tô querendo dizer. É por isso que tem ali um... Bom, eu preciso encerrar o bloco. Isso daí é outro papo pra gente aqui. Aí nós voltamos a debater dele lá. Depois nós vamos ter que armar outra aqui. É uma ótica. Tem várias possibilidades pra gente entender. Depois do intervalo, a gente ainda vai ter um tempinho, meus convidados vão fazer considerações finais e oferecer para você aí uma aplicação. Afinal de contas, é um tema muito prático, né? Envolve a nossa prestação de culto, como oferecemos o nosso culto a Deus. Eu acho que isso daqui que foi o ponto de partida, né? O culto, de fato, é para Deus. E é a partir dessa perspectiva que a gente tem que elaborar todo o nosso entendimento. Então, fica ligadinho que meus convidados vão fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, pode colocar aí, por favor, o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, mais de 20 anos caminhando junto, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, procure pela Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. É telefone da Secretaria-Geral e é também o número do WhatsApp. Você pode mandar mensagem. Faça isso amanhã em horário comercial, tá certo? Além disso, vamos colocar aí, por favor, também as informações da HIT, site da emissora, redes sociais. Curte a nossa programação, os programas, os temas, os assuntos que são abordados, o nosso jornalismo. Tem tanto conteúdo aqui na HIT para você. Então chega por lá que você vai conseguir localizar tudo isso e, obviamente, ficar um pouco mais informado sobre tudo aquilo que acontece aqui na emissora. Tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio o bispo Ivo Mariano e também o reverendo Christopher Yo. Fala o coreano certinho, Christopher, pra gente. Yo. Esse daí é bom. Nós vamos levar o Vejam Só lá pra Coreia ainda. Vamos. Acho que nós não vamos dar conta lá não, né? Lá vai ser demais. Lá vai precisar. Né? Boa. Hoje nós estamos falando sobre os elementos essenciais do culto, aquilo que precisa conter no nosso culto público, na nossa adoração a Deus, na verdade, aquilo que a Bíblia orienta, né? E tentando entender como isso funciona na prática. Na sequência, meus convidados vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema que nós abordamos e que no primeiro bloco, você que acompanha, tem certeza que aprendeu demais e foi muito produtivo, tá bom? Antes dessas considerações finais, deixa eu dar aquela moral para quem nos acompanha, assiste o Vejam Só e manda a sua foto participando. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, tá bom? É um mimo do Vejam Só, que inclusive já aparece aí, essa nossa belíssima caneca. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? É uma forma de agradecimento. A gente queria mandar para todo mundo, mas não pode. Então nós vamos escolher um e mandar esse brinde aí para você, tá? Então manda a sua foto pelas nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. Vai direto lá nas mensagens. Faz uma selfie bem simples de você assistindo o Vejam Só e manda pra gente. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá bom? Vamos lá, as fotos. E a primeira delas vem lá do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. E quem aparece aí é o Rogério Del Nigre, acompanhando o Vejam Só. Boa, Rogério. Olha lá, fez o que eu falei, fez a selfie e mandou. Rogério, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado por acompanhar o Vejam Só. A nossa oração é que o programa seja bênção aí na sua vida, tá bom? Te edifique
Muito obrigado pela participação, Rogério, e toda a galera do Rio de Janeiro também que nos acompanha. A próxima foto vem lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Camaquã. E quem aparece aí para você, ó, acompanhando, vejam só, é a Rejane. Aí a Rejane, ó, fez a selfie também e mandou pra gente. Rejane, minha irmã, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, toda a galera aí da região sul também que nos acompanha. A gente recebe muita foto, principalmente ali do Paraná. Só do Rio Grande do Sul também pode começar a participar e mandar a sua foto aqui pra gente também, tá bom? Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Encerramos as fotos de hoje lá na Bahia, que é um dos estados que mais participa aqui do Vejam Só. A galera acompanha muito o programa por lá. E quem aparece aí para você também, ó, ela fez a selfie, é a Roseli da Costa, nossa telespectadora. Roseli, minha irmã, obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado aí pela audiência. Um grande abraço aí a todo o pessoal da Bahia que nos acompanha. Terra maravilhosa. Inclusive, um dos nossos convidados aqui recentemente falou que esteve em Salvador e o pessoal lá o parou na rua. Você vai no Vejam Só e tudo mais. É só mais uma prova aí do tamanho da nossa audiência lá na Bahia. Obrigado, Roseli. Todo mundo que aparecer aqui no programa durante o mês de maio vai concorrer à nossa caneca, tá bom? Então, manda a foto que ainda dá tempo, tá certo? Meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho, então vou dar 3 minutos para cada um fazer as considerações finais e já aproveitar esse tempo para oferecer para o nosso telespectador uma aplicação também. Vou começar com o irmão. Por favor, reverendo Cristo, 3 minutos. Vamos lá. Irmãos, a palavra de Deus em Salmo 19, todo ele, né, fala sobre isso, mas em especial o último versículo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O salmista, no Salmo 19, ele começa o salmo cantando, encantado com toda a criação de Deus, e do versículo 1 ao 6, de repente, a partir do versículo 7, ele muda totalmente o clima ao ver, assim, a aparente primária. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, ele exalta tanto a criação de Deus quanto a palavra de Deus e conclui com as palavras dizendo que o seu encantar-se com a criação de Deus e também o seu amor pela lei do Senhor sejam agradáveis, aceitáveis na presença do Senhor. Então, irmãos, é sempre importante, acima de tudo, nós darmos o culto a Deus, o culto público a Deus, na igreja principalmente, de forma aceitável, agradavelmente a Deus. Se nós, com o culto, com a oração que damos, com o louvor que nós damos, com a parte representante que nós somos e temos na hora da oferta, diante de Deus, não forem agradáveis, não foram aceitáveis aos olhos de Deus, aquele horário em que nós estamos lá foi em vão. Então, para que isso não aconteça, para que nós fiquemos ainda mais próximos do que já estamos de Deus, no amor e no vínculo de amor que é o Espírito Santo, nós sempre mantenhamos essa postura em relação à criação de Deus, em relação à palavra de Deus, sempre com a intenção de agradar a Deus, principalmente no culto. Boa, obrigado, reverendo Cristo, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. É sempre muito bacana recebê-lo aqui. Obrigado. Fica a nossa gratidão. Os contatos do irmão, da igreja, né, presbiteriana lá no Bom Retiro, estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só, tá bom? Bispo Ivo, 3 minutinhos também para o irmão. Considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Obrigado, Mazek. Paulo, ele escreve aos Efésios e ele diz: não vos embriagueis com vinho, Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em amor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Minha consideração é que Paulo está numa cidade que é inebriada pelos vícios, pela embriaguez das filosofias, das humanidades. E Paulo procura fazer com que a igreja evite
essa participação do mundanismo, trazendo o mundanismo para os hábitos do cristianismo. Então, ele não vos embriagueis com vinho. Torna-se um símbolo, torna-se uma analogia àquilo que o vinho pode fazer na vida de uma pessoa, levando a uma alegria falsa, superficial, a uma embriaguez, a uma sensação de satisfação superficial e falsa. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, o verdadeiro culto, a verdadeira sabedoria, aquela promovida pelo Espírito de Deus. Então Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando ele fala isso, enchei-vos do Espírito Santo, ele fala daquele momento em que a pessoa vive na sua subjetividade, no seu próprio momento para com Deus e traz tudo aquilo que ele entende pela busca, pela plenitude do Espírito no momento da reunião com a igreja, em que ele fala para que, falando entre vós, ou seja, em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Então, a igreja deve, o crente deve, o pentecostal deve evitar aquilo que é falso, aquilo que aparentemente dá uma satisfação, mas não é a satisfação verdadeira promovida pelo Espírito de Deus. O crente deve buscar o genuíno. Para adorar a Deus, é através do genuíno do próprio Espírito de Deus. Amém. Então, na medida em que ele se enche do Espírito, ele consegue adorar a Deus, glorificar a Deus, e ele consegue transmitir para os irmãos a comunhão e a espiritualidade, e eu vou dizer aqui a mensagem de Deus para o coração de todos aqueles que o ouvem, edificando-vos uns aos outros, no temor do Senhor, repartindo, compartilhando o que temos de Deus uns para com os outros. Recebemos de Deus e compartilhamos. Recebemos no culto e compartilhamos. Deus te abençoe. Muito obrigado, Bispo Ivo, também pelo carinho, pela atenção, pela poder dividir com a gente aqui um pouquinho do conhecimento que eu que sou grato, eu que sou grato na sua vida. Sou grato mesmo. Leva o nosso abraço também à comunidade de fé e os contatos do Bispo Ivo estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá que tá tudo certinho lá para você, tá bom? A gente vai precisar encerrar a edição de hoje, mas antes disso eu quero colocar o resultado da nossa enquete, que devo dizer que eu acho que a gente nunca teve uma porcentagem ou uma divisão tão grande assim dentro do pensamento. A gente perguntou lá o que é essencial em um culto. 99% dos nossos telespectadores escolheram a opção louvor, oração e pregação. Que bênção. Então, poxa, todo mundo praticamente gabaritou o Enem do Vejam Só de hoje. 0% escolheram ali oferta, pregação e teatro. Não sei por qual elemento que ninguém quis essa daí. É só falar sobre isso. É, né? Então tá bom. Melhorar e 1% escolheu dança, música e gritaria. Rapaz, o povo tá bom, hein? Tá abençoado. Eu nunca vi, assim, uma disparidade tão grande. E graças a Deus, naquilo que a gente considera, a partir da nossa reflexão aqui do texto bíblico, a resposta correta. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. A construção do Vejam Só passa primordiariamente por você. Muito obrigado pela sua contribuição. A edição de hoje nós vamos encerrar, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa, sempre preparado com muito carinho, muita dedicação para você que nos acompanha. Forte abraço e até lá!